O Senhor e Deus faz um milagre. É meu sangue filho que nos termina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, vos faz a cantar. Diz os irmãos do forte a cadeia. É na unção que se encontra poder. É na unção. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Você está ungido. É na unção que se encontra poder. Glória a Deus. Você está ungido. Glória a Deus. Irmãos, estamos de volta, né? Colocamos aqui a câmera para o celular. Estava dando problema de áudio. Glória a Deus. Estava dando um probleminhazinho de áudio, né, irmãos? Aí tivemos que trocar a câmera para usar o áudio do celular mesmo, né? Mas amém, nós vamos mais uma vez dar início a esse trabalho de Deus, né? Glória a Deus. Eu quero defender a sua fé, irmãos. Ela é tanto a fé como a defesa da fé, ela se dá por um conhecimento, irmãos. A própria fé ela é um conhecimento. Você passa a ter fé depois de ter um conhecimento de que aquela fé existe, de que você pode crer em algo que você não vê e você esperar. Então a própria fé é um conhecimento, né? Tudo se resume a um conhecimento, é você saber que aquilo existe e você começar a acreditar, começar a usar, a praticar, né? Então isso é a fé, é um conhecimento que você começa a usar, pôr em prática. Então nós vamos aprender mais um pouquinho hoje, né? Glória a Deus, os irmãos já estão entrando, 2 pessoas, né? Amém. Vamos esperar mais um pouquinho, esperar mais alguns irmãos entrarem na nossa live para assistir esse culto. Glória a Deus. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos que estão entrando, irmãos, compartilhe a página, compartilhe esse culto. Convide os seus irmãos para assistirem esse trabalho de Deus. Glória a Deus. Convide os seus irmãos para a gente aprender mais um pouquinho, né? Compartilhe a página. Curta a página, porque isso também divulga a página, né? As curtidas, os comentários também divulga a página, ajuda, né? Glória a Deus. Os irmãos recebam a página do Senhor Jesus Cristo, né? E glória a Deus. Vamos esperar mais alguns irmãos entrarem em nome de Jesus. De Deus é algo que veio para capacitar. Fica forte, desafia a própria morte quando na batalha está. Qualquer coisa virá no mar, nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata 1000, uma capa abre um rio. Assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, a trombeta terra mar, e as muralhas vêm ao chão.
É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega a diferença faz. E Deus faz um milagre. É na unção divina que chega e extermina quem se levantar. Comece a cantar, Jesus forte a cadeia. É na unção que se encontra poder. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. Se contra poder, é na unção que se aprende a vencer. Nunca é vencido, em nome de Jesus, você está ungido. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos dar início, né, vamos dar início à palavra dessa noite. Eu peço aos irmãos, aquele que tiver com sua Bíblia aí, né, quiser acompanhar, que você possa abrir a sua Bíblia. Quem quiser acompanhar, né, irmãos? A mensagem principal é no livro de Jó, né? Mas eu tenho algumas referências aqui para trazer para os irmãos. No livro de Jó, a partir do capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Glória a Deus. Eu quero ensinar assim para os irmãos algo, né? Que assim, eu vi que durante muito tempo a igreja, algumas igrejas e inclusive algumas doutrinas, né, acabaram trazendo assim e mostraram para as pessoas, acredito, uma forma errada de ver o lado espiritual, né? Uma forma errada de enxergar as coisas espirituais, como se as coisas espirituais fossem bagunçadas, que não tivessem regras, que o diabo podia chegar e meter o pé na vida de uma pessoa e entrar na vida da pessoa e destruir a vida da pessoa. Eu não quero trazer essa mensagem assim, nem tanto para as pessoas ainda que não conhecem Deus, né? Mas eu quero trazer para você que já conhece Deus, para você que já aceitou Jesus Cristo, para você que hoje vive dentro de uma graça de Deus. E essa graça, de maneira alguma, ela dispensa a lei, né? As regras. Mas essa própria graça, ela é cheia de leis, de regras. Tudo na vida, irmãos, precisa ter regras. Tudo na vida tem que ter lei para ser obedecida, né? Senão tudo vira uma extrema bagunça. Então a própria graça de Deus, através de Cristo Jesus, existem leis, regras que precisam ser seguidas. Senão tudo vira uma baderna. As coisas que não têm regra terminam totalmente bagunçadas, de uma forma toda avessa, e dificilmente se consegue controlar mais. Então por isso que eu digo, até a graça tem a lei. Não uma lei que é seguida pela força do próprio homem, do próprio querer, mas uma lei que o próprio Espírito de Deus nos conduz a segui-la sem dizer assim como Jesus falou: o meu fardo ele é leve e suave, porque nós não carregaríamos sozinho. Jesus sabia que o Espírito Santo seria enviado para isso, para que aquele fardo dele, mesmo sendo difícil, não seja pesado, insuportável. Então a própria graça, ela vem cheia de lei, de regras para ser seguida, mas de uma forma diferente, porque teríamos e temos o auxílio do Espírito Santo para a nossa vida. Então, irmãos, para que vocês entendam assim, como funciona o mundo espiritual, será que todo mundo entende mesmo? Eu quero trazer assim um pouquinho do que eu aprendi, né? Um pouquinho do que eu aprendi para a minha vida, assim, o que eu quero aprender, o que eu quero estudar, eu quero trazer para a vida de vocês também, né? Para que vocês tenham um certo entendimento, um certo conhecimento da palavra de Deus, né? Então esse é o nosso trabalho, tentar achar as coisas, tentar achar uma definição e passar para que o povo também tenha uma visão, você tem um escudo para a sua fé, para se defender. Glória a Deus. Então,
E as coisas não são como muitas pessoas pensam, né? Ah, o diabo é que chega e mete o pé e entra na porta e derruba e ele faz o que quer, ele bagunça. Mas não é assim. Isso é para quem está nas mãos do diabo. Nós que estamos na mão de Deus, não devemos jamais pensar assim. Ah, o diabo vai chegar na minha vida, vai meter o pé, puf, pá na minha casa, vai derrubar e vai fazer o que ele quer. Não, de maneira alguma. Vamos falar um pouquinho de lei, de regras. Nós que vivemos em uma sociedade, nós sabemos que existem regras, né? Existem regras na igreja, na escola, existem regras na polícia, existem regras no exército, existem regras na rua, existem leis que protegem a rua. A própria rua onde não mora ninguém, né? Mora aqueles moradores de rua, existem leis que protegem a rua, o lugar onde você caminha. Existe uma lei que diz assim, nós temos o direito de ir e vir. É uma lei que protege a rua, a estrada onde você caminha. Então tudo tem leis, tem regras. E eu quero dizer para vocês assim, não é diferente com o mundo espiritual não, irmãos. Não é bagunçado, e não tem esse negócio de demônio pode fazer o que ele quiser, e demônio mete o pé, e demônio faz o que ele quiser. E muitas pessoas aprenderam assim, que o demônio ele faz o que quiser na vida da pessoa, que o diabo chega e mete o pé, que não... Eu digo para vocês, não é assim não, irmãos. Nós temos que aprender, você tem que ter isso com você, porque isso lhe traz uma segurança, isso lhe traz uma defesa para a sua fé. Existe um tribunal celestial onde todos têm que prestar conta e todos que quiserem qualquer direito precisam chegar diante de Deus e pedir, requerer esse direito para fazer qualquer coisa, inclusive os próprios demônios. Mas isso está lá na Bíblia, com certeza. Isso está escrito dentro da palavra de Deus e nós não podemos pregar fora da palavra de Deus, né? Glória a Deus. Então, irmãos, com base no livro de Jó, quero que os irmãos, se puderem acompanhar, os irmãos acompanhem, né? Em suas casas. Diz assim, o capítulo 6, o versículo 6 do capítulo 1 diz assim: Ora, chegando o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: De rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: Notastes, porventura, o meu servo Jó? Que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura Jó teme a Deus debalde, quer dizer, sem motivo, sem razão, sem benefícios? E tens protegido de todo o lado a ele, a sua casa e tudo quanto tem. Tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Glória a Deus. Irmãos, essa primeira parte, a partir dessa parte aí nós já percebemos que existe um lugar de apresentação, onde os filhos de Deus se apresentam diante de Deus durante um certo período, temporada. A cada temporada eles se apresentam diante de Deus, trazendo resposta, trazendo satisfações. E junto com esses filhos de Deus, ali nessa passagem de Jó, diz que Satanás também veio junto. Só que, assim, irmãos, a palavra de Deus define Satanás como o acusador, aquele que acusa, aquele que procura, vamos dizer, erros, ele procura defeitos, problemas, pecados, para que ele tenha legalização para chegar diante de Deus e ele requerer alguma coisa. Deus é o juiz. Até o Satanás ele sabe disso. Deus é o todo-poderoso juiz do universo, de tudo que existe. É o juiz que todo mundo chega diante dele e se apresenta para dar satisfação ou para requerer alguma coisa, para prestar conta do serviço que Deus enviou aos seus anjos. E de período em período os anjos chegam diante de Deus e falam: a missão que me deste foi essa, eu estou aqui para entregar e lhe avisar que foi tudo feito conforme a ordem, né? E assim também chegou Satanás no meio dos filhos de Deus. E Deus disse: que queres, Satanás? Deus já sabia que Satanás chegou ali para requerer alguma coisa. O diabo não ia chegar diante de Deus por nada, né? Assim nós sabemos que o diabo ele é um anjo caído, mas um anjo. Então,
Ele chegou diante de Deus só que Deus já tinha observado que Satanás estava rodeando a casa de Jó já há muitos dias. Eu penso assim, irmãos, dentro dessa história que Deus já perguntou sobre Jó, porque Satanás já rodeava ali, sabe? Ele rodeou, e ele viu que o Jó era um cara muito abençoado e temente a Deus, e que tudo era abençoado na vida de Jó, se multiplicava, os filhos dele nascia com saúde, nasciam bonitos, e o gado dele avançava, multiplicava as ovelhas. E o Satanás falou assim, mas será possível? O que esse cara tem? O Satanás nunca, jamais vai ficar feliz com alguém sendo abençoado. E ele vai começar a anotar a sua vida. É a primeira coisa. Ele vai começar a anotar a sua vida. E foi Deus que percebeu que o diabo estava rodeando Jó. Rodeou. Foi tanto que Deus perguntou, de onde você veio? E o diabo já falou, estava rodeando a terra. Só que Deus já tinha percebido que ele não estava rodeando a terra em vão ou por causa de qualquer outra pessoa. Mas Jó era o foco dele naquele momento. Ele falou, eu preciso de uma brecha para me legalizar contra Jó, para dar legalidade para mim fazer alguma coisa contra ele. Ele está sendo abençoado. Todo mundo ao redor de Jó estava percebendo que Jó estava sendo abençoado, que o gado de Jó aumentava, que os filhos de Jó tinham saúde, que os filhos de Jó eram mais bonitos, que tudo que ele fazia dava certo. Mas quem é que Jó serve? Jó serve a Deus lá, um Deus poderoso, um Deus invisível que ninguém conhece. Ele serve a ele, serve esse Deus todo-poderoso. E as pessoas começaram a despertar curiosidade. Será que o povo não queria saber quem era esse Deus de Jó? Claro que queria saber. O diabo, eu tenho que arrumar um jeito de destruir o que Jó tem. Só que o diabo é o acusador. Ele precisa de alguma coisa para apresentar ante o tribunal, ante o juiz, para dizer assim, tá vendo aquele cara lá? Ele cometeu isso. E eu preciso, na verdade, isso que ele cometeu me dá essa brecha, essa legalidade para eu fazer isso na vida dele, até tal ponto. Vamos dizer que Jó tinha cometido um leve pecado e aquilo ali legalizaria o diabo dizer assim, eu posso matar as ovelhas dele. Então você viu o que Jó fez, o Senhor permite que eu mate as ovelhas dele. Então, assim, o mundo espiritual, irmãos, é um mundo, complexo, cheio de muitas e muitas regras. Se a nossa vida tem regras, tem Constituição, tem lei federal, lei estadual, lei municipal, lei dentro da igreja, lei na escola, lei no seu trabalho, são leis para tudo, irmãos, que a gente seguimos, que nós seguimos em nossa vida. Então, se para a gente tem tanta lei assim, você imagina no espiritual, que é muito mais aperfeiçoado. E ali, o diabo, ele precisava de alguma coisa para legalizar a fala dele contra Jó. Só que ele não achou nada, e o próprio Deus disse assim, notaste, meu servo Jó? Eu já sabia que era isso que o diabo queria fazer. Que Jó estava sendo uma referência de fé, uma referência de vida, uma referência de um bom exemplo a ser seguido. E o diabo caçou, rodeou e não achou nada contra Jó. Porque até os pecados do filho de Jó, se ele achasse que os filhos teriam cometido, ele iria diante de Deus e justificava. E oferecia um sacrifício e falava, Deus, se os meus filhos pecaram contra ti, eu já estou abolindo, já estou aqui oferecendo esse sacrifício para que não haja contra mim nenhuma acusação e não tenha direito sobre mim ninguém de querer tirar nada meu. Então, o próprio Jó conhecia sobre essa legalidade que eu estou falando para você. O próprio Jó conhecia. É tanto que ele fazia de tudo para que isso não ocorresse sobre a vida dele. E ele fazia de tudo, irmãos. Tanto ele fazia de tudo para cobrir o pecado dele, oferecendo sacrifício, se esforçando para não errar, quanto dos filhos, da mulher dele, além, vamos dizer, dos empregados. Ele tinha uma certa observância, ele olhava tudo para que não ocorresse nada de errado, tudo ocorresse certinho dentro da casa dele, para que não houvesse essa legalidade na vida de Jó. E eu digo para você, o diabo tem esse poder todo, você ouvindo essa palavra. Por que Satanás rodeou dias e dias a casa de Jó e não achou nada contra ele? E chegou com a cara de tacho diante de Deus. Ele veio ali para acusar outras pessoas, só que Deus tinha observado que ele estava olhando Jó há alguns dias. E é tanto que quando ele chega para trazer outras acusações, Deus fala assim, nem deixa ele falar, ele diz, notaste, meu servo Jó? E o diabo se cala. Eu acho que ele até esqueceu dos outros que ele queria acusar. De tanta raiva que ele ficou e disse, eu notei, eu estava rodeando por lá.
E Deus olhou para ele e falou: você viu, meu servo Jó, como ele é temente? Aí quando o diabo começa a lançar um desafio para Deus: mas ele é assim porque o Senhor protege ele, dá tudo para ele, abençoa a vida dele, cerca ele de proteções de todos os lados. Então ali, mesmo que o diabo quisesse fazer alguma coisa, eu digo para você, que proteção era essa que tinha sobre a vida de Jó? Tinham anjos ali ao redor de tudo que Jó tinha, protegendo a vida dele. Nem nos animais, tinha anjos que protegiam os animais, o rebanho, quando estava afastado da casa dele no campo. E o diabo: não cercaste ele de toda a proteção? Aquela proteção que o diabo estava falando não era os pastores que tomavam conta das ovelhas, não. Eram anjos ali protegendo aquele lugar onde Jó vivia, toda a terra de Jó. E o diabo procurando, disse assim: você não cercaste ele de toda a segurança, de toda a proteção? Nem ele mesmo podia encostar lá, ele não podia fazer nada, ele só observava de longe. Ele sabia que Deus tinha enviado proteção para Jó, porque Jó tinha feito algo com que merecer a Deus, né? Então, glória a Deus. Espero que os irmãos estejam entendendo o meu ponto de vista, irmãos. Eu quero dizer para você que não é o que eu quero passar para você, mas o que você quer passar com isso? Eu quero passar para você que não é como as pessoas dizem: o diabo chega e passa, se você fizer isso, fizer aquilo, o diabo vai bagunçar a sua vida. E na verdade, às vezes acontece isso, mas nem sempre é assim não. E eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. O meu ponto, o meu foco aqui, passar essa mensagem para você, é assim, que as pessoas, eu conheço pessoas que erraram a vida toda. É assim, o mesmo erro, irmãos. A vida dele virou um loop. Os irmãos sabem o que é um loop? É um flashback, é quando você repete a mesma música 10 vezes. Você gosta daquela música, ela toca, aí você volta, aí volta, aí volta. Tem pessoas que têm vivido uma vida inteira, irmãos, 10, 20, 30 anos, um loop, um replay, um flashback na vida dele. Toda vez ele cai no mesmo erro, cai no mesmo laço. E todas as vezes que ele cai, ele diz assim: a culpa foi de Satanás. O Satanás veio, tentou contra mim, me derrubou e eu caí nesse erro. Aí tudo bem, amém, perdão, então me se levanta, e daqui a uns dias ele cai de novo no mesmo erro. E tudo bem, amém, se levanta, e daqui a um dia ele cai de novo no mesmo erro. E todas as vezes que ele cai, ele bota a culpa no diabo. Aí eu digo assim: se a culpa é do diabo, então significa que eu estou bem. Que a culpa de ter caído naquilo não foi minha, foi do diabo. Mas eu digo para você, olhe outro ponto de vista, outra maneira de olhar. Se sou eu que legalizo o que acontece na minha vida, assim como o Jó, o diabo não achou brecha, porque não havia realmente. Se sou eu que legalizo aquilo que acontece de bom e de ruim na minha vida, então a culpa não é do diabo. A culpa é minha. Se aqueles que caem em um erro repetidamente, várias vezes, ele pensasse assim: não, a culpa não é do diabo, a culpa é minha. Então, dentro dele ia haver uma reflexão e ele iria pensar assim: eu que preciso mudar, eu que preciso melhorar. Então, dentro disso, não haveria mais brecha, legalidade para o diabo trabalhar na vida dele. Então, eu digo que aquilo ali não aconteceria, a vida dele mudaria. Ele não ia cair mais naquele erro, assim como ele vem caindo há 20, 30 anos. Glória a Deus. E diz assim, irmãos, uma segunda parte, no mesmo livro de Jó, no capítulo 2, versículo 1. Chegou outra vez o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: notaste porventura meu servo Jó, a quem ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Isso o diabo já tinha tentado Jó, na primeira parte, quando ele destrói tudo que Jó tem. E ele iria agora para a segunda parte. Mas eu quero que os irmãos prestem atenção em uma coisa aqui, em um pequeno detalhe dentro dessa palavra, que diz assim: disse o Senhor a Satanás: notaste porventura meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda retém a sua integridade. Agora chega o ponto que eu quero que os irmãos prestem bem atenção. Embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa.
Tá vendo, irmãos? Assim, Deus aceitou aquele desafio contra Jó, quer dizer, Deus não foi o diabo que foi lá e desafiou Deus, foi Deus que desafiou o diabo. Notou o meu servo Jó? Foi Deus que começou o desafio com ele. Você prestou atenção nele? E o diabo disse, eu vi a vida dele. E o diabo começou a falar porque ele era abençoado, né? Então, foi Deus que lançou o desafio, né? Foi Deus que lançou aquele desafio contra o diabo. E o diabo aceitou. Ele disse, então eu vou fazer o que eu quiser com ele, ele vai negar ao Senhor. Então, aí Deus está dizendo aqui, depois de tudo que o diabo fez, né, contra Jó, depois de Deus lançou o desafio contra ele, disse, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. O diabo é o acusador, irmãos, ele fica caçando causa na nossa vida, causa, coisas que você faz para chegar diante de Deus e apresentar, dizer assim, você viu o que ele fez? Isso me dá legalidade para eu fazer isso com ele. E aí é onde Deus, por causa da nossa má obra, Deus concede. Fala assim, então vá. Realmente, por que Deus faz isso? Deus é ruim? Não. Deus existe as leis. E Deus respeita as leis. Se você não quer que o diabo não atue na sua vida, então não dê legalidade a ele. Se a pessoa acha que é o diabo que está atuando na vida dela, você está dando legalidade para ele então. Ele está pegando, colhendo aquilo que você está fazendo e está chegando diante de Deus e lhe acusando. E dizendo, está vendo aqui isso aqui que ele fez? Isso me dá legalidade para fazer isso também. E Deus vai fazer o quê? Então, existem alguns casos, irmãos, em que não fala o Deus, né? Que Deus ele é o juiz, ele segue as regras. Mas nós temos um advogado hoje. Agora você veja como as coisas mudam no tempo de hoje. Você tem uma grande sorte, você ter nascido depois de Cristo. Você e eu, nós temos uma grande sorte de ter nascido depois do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque agora, diferente do passado, existe um advogado que advoga por você e por mim. Em algumas causas, esse advogado ele consegue vencer. E por causa do nosso erro, muitas das vezes, Deus não deixa o diabo vir contra nós. Porque tem um advogado que ele está ali trabalhando por você. É o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso advogado. E ele está trabalhando por você. Tudo que o diabo vem apresentar como acusação, ele fala, mas Senhor, mas tem isso, tem essa defesa, meu servo fez isso, meu servo tem aquilo de peso, ele é um escolhido por mim para fazer isso para mim. Então, a nossa sorte, irmãos, é essa. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa sorte. E ele diz assim, ó, mais uma vez agora, no livro de Lucas, Simão, livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu. Satanás chegou e pediu, Simão, pediu a vida dele, pediu. Eu venho, alguma coisa, irmãos, alguma coisa tinha acontecido que Pedro tinha feito. Não sei dizer, que a palavra de Deus não está dizendo. Mas essa coisa deu legalidade ao diabo para dizer assim, o diabo vos pediu. O diabo chegou diante de Deus e disse assim, eu quero Pedro. Foi isso que Jesus falou para Pedro. O diabo vos pediu, ele pediu você. Para vos cirandar como trigo. O diabo tinha pedido alguma coisa que Pedro fez ali, deu legalidade para o diabo, ele colheu aquela acusação e chegou diante de Deus e disse, eu quero Pedro. Isso aqui está me dando legalidade para eu ir sobre a vida de Pedro. Como eu falei para os irmãos, regras, lei. O próprio diabo segue essas regras, essas leis. Ele mesmo tem que ter a favor dele alguma coisa para lhe acusar. Ele tem que ter alguma coisa contra você. As pessoas têm medo do diabo. Sabe de quem é que você tem que ter medo? De você mesmo. A pior pessoa que trabalha contra você é você mesmo. Eu mesmo, não a sua alma, né? Porque a sua alma não vai fazer isso. Ela sabe que ela pode viver, que ela pode ultrapassar dessa vida para outra. Mas é a sua carne. Era o que Paulo falava da batalha espiritual. O seu maior inimigo, quem está trabalhando para matar você mesmo agora é sua carne, é você mesmo. O seu eu carnal está trabalhando para destruir você mesmo. Para que ter esse medo do diabo? Por que tanto esse medo do diabo? Se o nosso maior inimigo é nós mesmos. Somos nós que legalizamos muita coisa contra a nossa própria alma. Então aí Jesus diz assim, mas eu roguei por ti. Pedro, eu sou seu advogado agora. Você não está com muito crédito na casa não. O Satanás chegou diante de Deus e vos pediu.
Pediu para bagunçar com a sua vida, como ele pode bagunçar, como os homens faziam com o trigo. Porrada no saco, bater até tirar a palha todo dia do trigo. Então foi isso que o diabo pediu para fazer com Pedro. E Jesus falou, mas ó, eu roguei, eu implorei a Deus por você, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. A sorte de Pedro, irmão, naquele momento, foi Jesus Cristo. Jesus, ali naquele momento, já tinha virado advogado dos seres humanos, dos filhos de Deus, daqueles que seriam escolhidos para serem os filhos de Deus. E Jesus tinha escolhido dedo a dedo os discípulos que ele queria. Eu quero esse, quero aquele outro, quero esse. E Pedro era um daqueles e Jesus falou, não, esses daqui são meus, foi eu que escolhi. Mesmo que agora o Satanás tenha legalidade, mas Jesus ele tinha uma grande ferramenta, né, do lado dele. E Jesus defendia todos dizendo assim, eu tenho sangue, o meu sangue puro e inocente vai ser derramado por ele. E você não pode fazer nada contra isso. Eu inocento ele da culpa dele. Mas como você vai fazer isso, Jesus? Eu dou meu sangue por ele. E aí o Satanás não tinha mais o que dizer e o que acusar, porque um sangue puro e limpo estava sendo entregue pelo de Pedro, contaminado, sujo, cheio de pecado. Jesus, qual a sua defesa, Jesus Cristo, para você defender essa vida de Pedro? Jesus disse, o meu sangue puro e limpo eu vou derramar por ele. Glória a Deus. E Jesus defendeu Pedro ali com o seu próprio sangue e depois Jesus derramou o seu sangue para isso. Ele não ficou, Jesus sabia, ou meu sangue é derramado para eu defender os meus, o que eu escolhi, o que Deus trouxe para mim, ou então eu vou perder eles, porque a própria vida deles não defendia eles mesmos. A nossa própria vida, irmãos, não defende nós mesmos. Os nossos atos não defendem nós mesmos. Hoje nós somos justificados pelo sangue puro e limpo que foi derramado. Então, qual medo? Que medo é esse do diabo? Que medo é esse que foi pregado e ensinado do diabo? O próprio diabo segue regras. Quando há essa autoridade para atuar, e foram duas situações totalmente reversas, irmãos. Jó era um cara íntegro, puro e convertido a Deus. E Deus permitiu, porque Deus sabia, meu servo vai ser testado, ele vai sofrer, vai chorar, mas ele não vai negar a fé, eu vou salvar ele do mesmo jeito. E Pedro era um cara que não estava convertido coisa nenhuma. Que se o diabo visse contra ele, Jesus falou, se eu permitir, sua fé vai desfalecer. Essa fezinha que está começando a nascer vai morrer. E eram situações diferentes, irmãos. Pode até ser que algumas pessoas acreditem, o diabo vem contra você, mas Deus só permite quando ele vê que você não vai ser consumido. Porque Jesus sabia que se deixasse o diabo fazer o que queria com Pedro, como fez com Jó, ele não ia suportar. Mas Jesus falou, não, eu tenho uma defesa contra ele. O que é que você tem, Jesus, contra ele? Que ele é errado. Eu vim requerer a vida dele para eu fazer o que eu quiser, porque ele me deu legalidade. As coisas que Pedro fez, então eu estou requerendo a vida dele. E Jesus falou, não, Satanás, a minha defesa é meu sangue puro. Eu vou derramar por ele, você não vai poder fazer nada. Glória a Deus. E foi isso que aconteceu com a nossa vida, né? Glória a Deus, irmãos, que nós nascemos depois de Cristo. Porque nós temos essa proteção, né? Glória a Deus. Então o que eu quero trazer para você é assim, irmãos, não se apavore com o diabo, não se apavore com o que está acontecendo. Nós não estamos na mão do diabo. Embora o mundo jaz no maligno, nós não somos do mundo. Por que você tem medo do diabo? Porque muitas pessoas vivem assim assustadas com o diabo. Eu digo assim, muitos ensinamentos foram trazidos ensinando isso, mas a minha fé é diferente, irmãos. Eu quero trazer essa mesma fé para você. Eu quero trazer um escudo para a sua fé, uma defesa para a sua fé. O mundo espiritual ele é feito de leis, de regras, e tudo tem que ser seguido. Tudo tem que ser seguido, embora às vezes o diabo ele quer infligir essa lei, ele quer romper essa lei. Porque, como aconteceu com Daniel, né? Como aconteceu com Daniel, que o anjo do Senhor veio trazer a resposta para Daniel, e no meio do caminho ele foi impedido pelos demônios, pelos anjos caídos, pelos adversários, pelos acusadores. E aquele anjo voltou sem entregar a resposta para Daniel. E Deus falou assim, então eles estão atrapalhando, então quer dizer que eles não estão obedecendo essa lei então, né? Quer dizer que eles não estão obedecendo essa regra. É claro que o diabo ele vai infligir algumas leis. Ele não está muito preocupado, mas ele é obrigado a seguir, irmãos. É a lei de Deus. Então ali
Deus falou, então eu vou enviar meu anjo de guerra. E eles vão abrir o caminho e eles vão ter que obedecer, é isso que eu quero. E ali foi enviada a resposta para Daniel, embora que o diabo tenha atrapalhado. O diabo pode tentar atrapalhar a sua vida, a verdade é essa. Em algumas vezes ele vai infringir a lei de Deus, porque para atrapalhar alguma coisinha aqui, outra ali, não impedir uma resposta de chegar na sua vida. Mas não adianta, irmãos. Ele vai ter que obedecer a regra, à força. Deus vai enviar um anjo e vai fazê-lo obedecer. E o anjo que Deus enviou com a resposta para você vai ter que vir. Ele queira ou não. Então, o que está conosco, irmãos, é muito maior do que o que está do outro lado batalhando contra nós, né? Então eu quero assim, a defesa hoje que eu quero trazer para a sua fé é essa. Existe um tribunal celestial, onde todo mundo tem que prestar conta e responder, ainda hoje, né? Isso acontece no tempo de hoje. Vai chegar o nosso tempo também, que nós vamos chegar dentro desse tribunal de Deus. Mas esse tribunal ele já é atuante agora. Você vê que desde o tempo de Jó, desde as primeiras criações, desde Adão e Eva, que quando eles pecaram, o diabo chegou e afrontou a Deus e falou, tá vendo? O Senhor não deu a terra para eles habitar? Através do pecado deles, eles entregaram essa terra para mim. E ali uma lei foi quebrada e o diabo teve legalidade sobre a vida das pessoas na terra a partir daquele dia. Então ele foi lá e requereu as coisas na terra para ele. Ele requereu o domínio, porque o homem tinha caído do domínio. Que Deus tinha entregue o domínio da terra para o homem, para ele reinar sobre os animais, sobre tudo. E o homem pecou e entregou naquele momento nas mãos do diabo, e o diabo começou a bagunçar tudo. Começou a bagunçar tudo, é tanto que logo no início ele já toma conta do coração de Caim e ele mata o seu irmão. A partir daquele momento, irmãos, do pecado do homem, as coisas foram entregues na mão do diabo. E ele começou a dominar, a governar e a bagunçar com todas as coisas. Até o dia de Cristo, quando foi levantado um grande advogado sobre a nossa vida, né? E agora nós temos uma grande defesa e não há o que temer. Só vai acontecer na sua vida aquilo que a gente legalizar para acontecer. Só vai acontecer comigo e com você aquilo que Deus, diante do tribunal dele, ele permitiu. Então, essa é a nossa vida, irmãos. Nossa vida, se você tem regras para seguir na terra, que foram os homens imperfeitos que criaram, e muitas das regras são boas, a grande maioria das regras são boas. E é isso que bota a ordem na sociedade. Se o homem, sendo ruim, fez isso, imagine Deus. Imagine como são as leis de Deus, as regras de Deus. Eu acredito que elas são bem mais severas e têm que ser seguidas. Embora tenha um inimigo do outro lado que não queira seguir, mas ela tem que ser seguida, nem que Deus o obrigue a seguir. Nem que Deus tenha que enviar os seus anjos de guerra e obrigam que aquela regra seja executada, mas Deus envia e faz acontecer e prevalecer, né? Glória a Deus. Então, irmãos, são essas palavras, né, que eu preparei para vocês. Na verdade, tem até mais coisa nessa mensagem, mas eu acredito que os irmãos entenderam, né? Os irmãos entenderam. Eu sempre vou trazer palavras, irmãos, assim. Eu nunca vou estar enaltecendo o diabo, irmãos. O diabo vai fazer isso com você, o diabo vai destruir a sua vida se você fizer aquilo. Mas o diabo tinha toda a chave para fazer o que ele quisesse na vida de Pedro. Por que ele não fez? Por que ele não fez? Porque ele tem um advogado, irmãos. Nós temos um advogado. Então não tema ao inimigo, não tema Satanás. Nós temos alguém que está advogando, irmãos, por nós, e ele não dorme, não descansa para salvar a nossa vida, né? Glória a Deus. Essa palavra que eu tenho para deixar para os nossos irmãos, para os nossos queridos irmãos, principalmente aí de Pedra Branca, né? Temos 6 pessoas agora assistindo o culto. E que essa palavra ela possa entrar na sua vida e você saiba que existe, irmãos, um tribunal celestial defendendo a nossa fé. Existe um Deus poderoso que todo mundo tem que prestar conta, inclusive o inimigo, inclusive Satanás, os anjos caídos, tem que prestar conta nesse tribunal. Tudo que ele for fazer, ele tem que legalizar. Ele tem que dar uma resposta. Por que você vai fazer isso? Porque fulano fez aquilo. Isso me dá autoridade para fazer isso na vida dele. Então, nesse momento, o que devemos temer é nós mesmos. É aquilo que a nossa carne pode fazer para matar a nossa alma. O seu inimigo está aí. Você pode tocar no seu inimigo. Está vendo essa carne? É o seu inimigo.
É ela que pode danificar a nossa própria fé e legalizar alguma coisa contra nós na nossa vida, né? Contra a nossa alma. Então resista ao mal e ele fugirá de você. Resista às próprias tentações da sua carne. Não queira imputar ao diabo tudo o que acontece de ruim na nossa vida, porque não é. Não é. As pessoas dizem, é Deus que está me provando. As pessoas dizem, é o Satanás que está me tentando. E muitas das vezes, irmãos, eu acredito que mais da metade disso do que acontece somos nós mesmos. Às vezes a atuação de Deus ali, a intervenção de Deus é pequena. Às vezes o diabo entrando ali para querer destruir alguma coisa é até pequena também. E 50% disso ou mais, o que acontece, somos nós mesmos que trabalhamos contra a nossa própria vida. Então se alguém acha assim, o diabo está trabalhando na minha vida, então olhe para dentro de você mesmo e diga, o que é que eu preciso mudar? O que é que eu estou fazendo que está dando essa legalidade? O que é que o diabo está apresentando diante de Deus contra mim? Que está dando essa força para ele fazer isso comigo? É isso que a gente tem que analisar. É nós mesmos. O que é que eu preciso melhorar? Eu tenho que melhorar. Se eu não fizer, significa que não vai ter mais legalidade para ele chegar e acusar diante de Deus. Então mude a sua vida, mude você mesmo. Isso vai melhorar muitas coisas na sua vida. Mude seu jeito de pensar, mude as suas atitudes, mude o seu comportamento e muita coisa na sua vida vai melhorar. Muita coisa na sua vida vai melhorar. Glória a Deus. E assim, como sempre o pastor Elian, que ele sempre fala para mim, né? Sobre o Espírito Santo. Irmãos, não é por força. Não é porque alguém grita mais alto, que alguém vai obedecer, não, irmãos. O medo do homem, ele passa, Deus sabe disso. Por isso que Deus disse assim, não tema o homem, aquele que pode matar a carne, nada pode fazer a alma, mas tema a mim, que posso matar a sua carne e lançar sua alma no inferno. E eu digo ainda para você ainda, né? Eu ainda vou melhorar isso ainda. O temor a Deus, ele não pode vir por um medo. O temor a Deus tem que vir pelo amor. Quem teme a Deus por causa de um medo, uma hora esse medo vai passar. Mas quem teme a Deus por causa de um amor que você tem a Ele, nunca, jamais vai passar. Você sabe por quê? Porque está escrito na palavra de Deus, tudo vai passar. Tudo, havendo profecia, cessará. Havendo dom de língua, cessará. Havendo dom da palavra, cessará. Havendo o dom do louvor na terra, cessará. Mas você sabe o que é que não vai cessar, não vai parar nunca? O dom do amor. Um dia a nossa fé vai passar. Você não vai precisar ter fé, porque fé é acreditar naquilo que você não vê e fica esperando. Eu vou receber. A salvação está incluso dentro da fé. Você não viu Deus, você não viu o paraíso, mas você acredita que vai receber. Até a própria fé vai passar, mas você sabe o que não vai passar? O amor. Quem teme a Deus por causa do amor, diz, eu não faço porque eu não vou magoar o meu pai. Eu não faço porque eu não vou magoar aquele que tanto me amou. Então você nunca, esse temor, nunca ele vai passar, nunca. Você sempre vai ter o temor, porque você não quer aborrecer aquele que você ama, aquele que lhe ama. É esse temor, irmãos, que não vai passar. Não é porque dizendo assim, sai da igreja para você ver, o diabo vai lhe pegar. Esse medo aí passa, porque eu vi muitas pessoas ouvirem isso e caíram fora. Hoje não está na presença de Deus. Mas aquelas que amaram a Deus, aquelas que amam, estão lá até hoje. É o temor pelo amor, não o temor pelo medo. O temor pelo amor é esse que funciona. Aprenda a temer a Deus porque você o ama, porque Ele é tudo na sua vida, porque Ele é tudo que você precisa. Esse é o temor que nós temos que carregar dentro do nosso coração. O temor pelo amor, não por um medo. Não tema a Deus, irmãos, por um medo, porque o medo passa. Uma hora as pessoas perdem o medo, mas o amor é uma coisa que nunca cessa, nunca passa. Então não tem como você perder esse temor porque você ama. Isso vai durar para sempre, para a eternidade. É isso que está escrito na palavra de Deus. O amor é o sentimento que durará para a eternidade. Tudo será exterminado. Você sabe por quê? Nada é perfeito. Sobre a face da terra, e eu posso dizer ainda para você, sobre a face dos céus, sobre a face da terra e sobre a face dos céus, depois que tudo foi corrompido, só restou uma coisa que é perfeita: o amor. Irmãos, nem no céu. Você sabe por que nem nos céus? Porque o próprio diabo visita aí no céu. Ele é corrompido. O diabo ainda vai no céu se apresentar diante de Deus. Ele é corrompido. Os céus não é aquele mesmo céu que Deus criou no princípio. Ele foi alterado porque houve pecado lá dentro. Entendeu? Por isso que a palavra está dizendo, e haverá uma nova terra e um novo
céus. A única coisa que vai durar nessa terra e nesse céu novo é o amor. Tudo o resto será exterminado, porque os outros conhecimentos foram corrompidos por causa do diabo. Entendeu? Tudo foi corrompido. Todos os dons, nenhum dom é perfeito. Nenhum dom de profecia que é considerado tão grande, ele não é perfeito. Mas o dom do amor, ele permanecerá para sempre. Por isso que você deve temer a Deus por causa do amor que você carrega por Ele. É isso que a gente tem que aprender, né? E não tema o inimigo, não tenha medo do inimigo, porque o nosso próprio inimigo, mais pior e terrível, somos nós mesmos. Somos nós que legalizamos muita coisa contra a nossa própria alma, né? Glória a Deus, o pastor Elianque, né? Quero ceder a palavra para ele e quero agradecer a ele já também por mais uma vez o convite dele para me trazer uma mensagem para os irmãos. Quero agradecer, quero deixar os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe a casa de vocês, a família, que essa palavra na sua vida seja um escudo para você começar a defender a sua fé. E neste momento eu agradeço e quero passar a palavra para o pastor Elianque em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? E nós acabamos de ouvir uma grande mensagem. Uma mensagem que requer, irmãos, um pouco de esforço para aplicar o coração para entender essa mensagem. Porque aquele que é religioso demais, aquele que é fanático demais, ele não vai entender essa mensagem, né? E não entende porque, irmãos, a maioria daqueles que são religiosos demais, eles não procuram examinar as Escrituras, né? Eles não procuram saber, procurar ter um entendimento, o espírito de entendimento sobre a vida. E o irmão falou um ponto-chave, né, irmãos? Que até mesmo ele explanou no final, que o temor que a gente tem que ter é um temor que não perdeu o amor de Deus. Não é verdade? É mais ou menos um casal que tem sua esposa, ou o marido, ou a esposa, teme que o amor entre o casal se esfrie. Não é verdade? É. Então assim, irmãos, foi um ponto-chave, um ponto muito grande, né? Um ponto muito significativo que o irmão ele colocou, né, sobre essa mensagem, né, o Tribunal do Céu, que é onde ele falava sobre a vida de Jó, a vida de Pedro. E uma coisa é certa, irmãos, eu vou trazer uma mensagem, na verdade vai preparar, que é a porta estreita, né, passando pela porta estreita, né. E vemos assim que o evangelho está sendo banalizado. O evangelho que estão pregando não é o evangelho de Jesus Cristo, não é verdade? Que às vezes coloca um grande poder sobre a mão de Satanás, a qual foi retirado da mão dele. Jesus tirou de Satanás a chave da vida e da morte, é isso, né? Do inferno e da morte. Do inferno e da morte. Jesus tirou a chave do inferno e da morte da mão de Satanás. Então, possamos dizer que hoje o maior inimigo que a gente tem é nossa própria vaidade, é nosso próprio orgulho, não é verdade? É a nossa própria prepotência. Então, irmãos, o nosso caráter, que devemos ser moldados pelo Espírito Santo. E uma coisa é certa, o irmão estava trazendo uma grande mensagem aqui, irmãos. O diabo tem poder de vencer na nossa vida se nós darmos legalidade a ele, né? Por isso que Jesus falou, eu precisarei partir para o Pai, para que vos seja liberado o Espírito Consolador. E esse Espírito virá convencer o mundo do pecado. E eu digo mais, a quebra de regras, você quebra a regra como você entra e aplica a sua vida em pecado. Como você começa a viver no pecado, você quebrou uma regra. Essa regra é a regra de fidelidade com o Espírito Santo de Deus. E essa fidelidade traz para você a proteção do Espírito de Deus. E como você quebra essa regra e você se torna infiel a Deus, você dá a legalidade, né? Você dá, vamos dizer assim, você dá o poder de Satanás poder interferir na tua vida, né? Mas hoje, nós que somos cristãos, somos lavados,
remidos pelo sangue de Jesus e selado pela promessa do Senhor Deus. Então, irmãos, não tenha medo, mas tenha fé. Não tenha medo, mas tenha coragem. Lute para que você possa vencer todos os problemas, possa vencer todas as adversidades e possa vencer você mesmo. Porque o seu próprio inimigo é a sua própria mente, é os seus próprios pensamentos. Por isso que você tem que colocar o capacete da salvação sobre a sua cabeça. E ter na sua cabeça a salvação, no seu pensamento a salvação e a recompensa que a sua alma tem um lugar no céu junto a Deus. Então, irmãos, hoje foi esse culto. Nós estamos melhorando, né, irmãos? Já tem tema, já os cultos, né? Já tem tema. E vai ter gravações que a gente vai jogar no Instagram, na live. E isso aí, irmãos, é para divulgar o nome da igreja aqui em Sergipe, né, de Pedra Branca, para evangelizar em Pedra Branca, em Aracaju, em Itabaiana, esses lugares onde que a igreja ainda não alcançou, não é verdade? E estamos trabalhando muito forte para isso, né? E a nossa arma que a gente está encontrando, que é a mais fácil, é a mais rápida, é o meio, né, das redes sociais. Em vez de estar usando para as coisas erradas, estamos usando para uma coisa boa. Amém, irmãos? Está tendo culto em Pedra Branca, e precisamente na casa da nossa irmã Diaconisa Lúcia. Ali eu estarei fazendo um culto ao ar livre, irmãos. Ali ela tem um bom quintal, e ali estou ali, irmãos, falando da palavra de Deus, orando e adorando o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, não percam os cultos em Pedra Branca. Estamos ali, irmãos, ali, né, um ar livre, né, irmão, um distante do outro, cumprindo com as regras desse mundo, não é verdade? Porque o que é de César, o que é de Deus, é de Deus. Então, assim, irmãos, compareça nos cultos, não perca. E essas lives vai continuar para a gente buscar almas e em defesa da nossa fé, não é verdade? Para defender aquilo que Deus nos deu, que é tão glorioso. Então, que os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. E aquele que precisar de oração, você mande aqui, irmãos, para mim a mensagem, principalmente as pessoas novas e as pessoas de Pedra Branca, as pessoas que estão em Santa Catarina também, que estão me ouvindo e me vendo. Se quiser oração, você mande mensagem, que eu fazerei oração, né, por telefone. E acontece, irmão, tem testemunho, viu? Dá resultado, tem testemunho de orações que a gente fez por telefone, né? E ali um grande sinal aconteceu, um sinal de cura aconteceu na vida de pessoas, né? Então, que os irmãos mandem o nome, o número, e eu estarei também, irmãos, subindo um monte ali que se encontra em Pedra Branca para orar em prol do povo, dessa nação e da Igreja Jardim de Deus. Que os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço para nosso pastor José. Estou esperando o Senhor, viu, pastor, trazer uma grande mensagem para mim. Grava uma mensagem aí em Aracaju, aí, onde o Senhor mora, e manda para nós, para a gente postar a sua mensagem, né? A sua pregação. E que os demais irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.